Olá, meu amigo, minha amiga. Este é o 83º vídeo, 83 vídeo educativo da saúde integrativa. Aqui é o Dr. Neemias Ramos. Hoje é 2 de fevereiro de 26. Vamos falar sobre comorbidades, porque elas vão se acumulando com o tempo. Presta muito atenção no que a gente vai falar aqui agora. Você já reparou numa coisa curiosa? Pessoas jovens, quando adoecem, geralmente têm uma só doença. Pessoas acima dos 40, 50, 60, quase sempre têm várias. Tá? Parece que está bichado, né? Principalmente depois dos 60. Por quê? Isto não é azar. Isto é tempo, mais hábitos ruins de vida, mais a sua biologia. O tempo é um fator biológico. Vamos gravar isso aí e vamos escrever na parede. O tempo é um fator biológico, né? Gravem isso. O corpo não adoece de uma só vez. Ele vai acumulando pequenas agressões diárias. Dormir mal, comer mal, não se mover, estresse crônico, álcool, inflamação silenciosa, gordura visceral subindo pelo DEXA, decorrente dos maus hábitos, né, gente? Tá? Tudo isso não mata rápido, não vai deixando marcas. Porque depois dos 30 anos isso acelera. Porque depois dos 30, a regeneração celular começa a cair. O metabolismo desacelera. Isso é biológico, gente. Tá? É como qualquer equipamento. Tá? Um carro, uma máquina, qualquer coisa. Ela não vai dando problemas... De repente, ela vai dando pequenos sinais. Quem é técnico já sabe e pergunta, não aconteceu isso? Não aconteceu aquilo? Né? Porque ele sabe que alguma coisa vinha acontecendo antes de o equipamento parar. A regeneração celular começa a cair depois dos 30. O metabolismo desacelera. O músculo diminui. Mulher perimenopausa, em uso crônico de anticoncepcional, via oral ou parenteral, é muito comum, tá? Mesmo mulheres com 30 anos, a gente nota que a gente vai, tá com queda de cabelo, tá com as mucosas secas, pele ruim, a gente vai dosar os hormônios, estão lá embaixo. Parou com um anticoncepcional, começou a usar um anticoncepcional tipo DIU, o Mirena, a coisa entra nos eixos. Ou só o fato dela parar com o anticoncepcional, 6 meses depois o hormônio começa a subir. Isso a gente tem visto nos pacientes, na clínica. Não é porque eu li no livro. Eu estou vendo isso no paciente, gente. Tá? Então, assim, aí nós temos assim, e a gordura visceral começa a subir, é claro, né? Depois dos 30. E aqui entra o ponto-chave. Gordura visceral não é estética, é inflamação. Por favor, não sai na cirurgia plástica, né? Na aspiração de gordura pelo cirurgião plástico. A gordura visceral não fica quieta, ela produz inflamação todos os dias. Essa inflamação taca primeiro o endotélio vascular, que é a parte mais nobre da pessoa, né? Ou seja, a parede interna dos vasos. E quando o vaso adoece, o corpo inteiro entra em risco. As comorbidades não surgem ao acaso. Elas vão surgindo em cadeias. Em cadeia. Primeiro, resistência à insulina, endurece a parede vascular, notadamente o endotélio vascular. Aí, em seguida, começa a aumentar a pressão, alterações hormonais, depois vem o diabetes, artrose, doenças autoimunes, depressão,
doenças cardiovasculares. Mais tarde, se a pessoa sobreviver, câncer, demência, insuficiência orgânica. Não é uma doença nova, é a mesma inflamação mudando de roupa. É um processo evoluindo, efeito em cascata, como um efeito em dominó. Uma pedra cai, outra cai. Um órgão combalindo e o outro é atingido. O organismo é um sistema integrado, um órgão depende de outro. Por isso, medicina integrativa. Por isso que a gente faz medicina integrativa. Eu comecei como uma clínica geral, clínica reumatológica, que por si só tem que ser integrativa, e agora, atualmente, eu só faço medicina integrativa. Quem morre jovem tem menos comorbidades. Por quê, gente? Por quê? Porque não deu tempo. Não deu tempo da gordura visceral se construir. Não deu tempo da inflamação virar doença estrutural. Primeiro, a alteração bioquímica. Segundo, a alteração da função. E terceiro, a alteração da forma. E quarto, falência orgânica total e morte. Então, minha gente, não deu tempo das comorbidades se acumularem, se construírem. A pessoa não conseguiu se estragar tanto a ponto de ficar doente. Estragar o que é estragar tanto? Os maus hábitos. E vocês vão me perguntar, e a genética, como é que fica? A genética, 5% ou menos. Quando a genética é altamente impactante, a pessoa, mesmo jovem, já começa a ficar muito doente. Mas isso é raro, minha gente. Não é comum, tá? Então, assim, o que eu estou falando que isso não é saúde, né? É interrupção precoce do processo. Quer dizer, a pessoa morreu jovem, isso não é saúde. É porque ela morreu jovem, geralmente de acidente, não de doenças comuns, né? É interrupção precoce do processo, que estava em andamento, não deu nem tempo, ela morreu. As doenças que conhecemos dependem da idade que alcançamos. Hoje conhecemos certas doenças porque vivemos mais do que no passado. Se o ser humano chegar aos 120 anos ou mais com autonomia, vamos descobrir doenças que nem existem ainda no nosso vocabulário, que a gente nem pesquisou, a gente que nem conhece. Por quê? Porque o corpo teria tempo suficiente para expressar novos limites biológicos. Também porque a ciência avançando mais, melhor controle das doenças. Por exemplo, com os biológicos, os pacientes vivem mais e melhor. Nos próximos anos, se progredir bem as pesquisas, teremos a cura da artrose, né? Mas, nos livrando destas doenças, vamos viver mais e contrair doenças que ainda não vivemos, que não convivemos, não tivemos, né? E essas novas doenças vão reduzir a nossa vida lá na frente, né? Quer dizer, talvez não seja para nós mesmos, tá? Então, assim, maus hábitos, mais idade, é igual multiplicação de comorbidades. Eu vou repetir isso aí. Escrevam. Maus hábitos mais a idade é igual a multiplicação de comorbidades. Quanto mais a doença avança, com maus hábitos, mais a gordura visceral sobe. Quanto mais gordura visceral, mais inflamação endotelial. Quanto mais inflamação, mais comorbidades, até chegar a um ponto de exaustão celular,
perda de autonomia, dependência e morte, geralmente lenta, não súbita. Ah, mas eu não prefiro, eu não quero chegar lá, eu quero morrer antes, eu quero morrer de repente. Geralmente, gente, não é assim que a coisa acontece. A pergunta não é se você vai ter comorbidades. A pergunta real é: quantas comorbidades você vai ter? Com quanta autonomia? Com quanto sofrimento? Envelhecer não é o problema. Inflamar ao envelhecer é. Eu vou repetir. Inflamar ao envelhecer é o problema. Não é as outras coisas. A medicina do futuro começa cedo. Quanto mais cedo você controla gordura visceral que gera inflamação, hábitos de vida que aumenta a gordura visceral, menos comorbidade quanto menos comorbidade você acumula, mais autonomia você preserva, mais dignidade você mantém, porque no fim das contas, não é sobre viver mais anos, é sobre não adoecer em vida. De novo, é sobre não adoecer em vida, trocando por bons hábitos de vida. Reduzir o consumo de álcool, tomar menos álcool, seguir as orientações da nutricionista, principalmente a funcional, fazer atividade física, arrumar o seu sono. É tudo que a gente vem falando aqui nos vídeos, é justamente para viver mais e melhor. É só seguir. A gente está dando o GPS da vida, da saúde e da autonomia e da sobrevida maior. Obrigado pela atenção.